paz do Senhor Jesus, belíssima tarde a todos, tá? Mais uma tardezinha com salmos, e lembrando que de segunda a sexta, tardezinha com salmos, esses dias um salmo diferente, e na sexta-feira sempre com a linha, inclusive a linha é dose tripla, a linha é 7 da manhã com super vídeo editado, às 17 horas e às 22 horas, fora quando ela ser para pregar ainda na sexta de noite, tá? 4 vezes a linha aqui, tá demais, pra glória de Deus. Bem, hoje o salmo é 53, pessoal. Acreditam-se que Davi, quando ele está fugindo de Abisalão, a Bíblia diz que o sacerdote Zadok e os seus auxiliares em caminho com Davi, chega em Cedron, no vale de Cedron, coloca a arca no chão. E quando eles colocam no chão, Davi fala assim: olha, eu prefiro que vocês voltem e deixem a arca onde? Lá em Jerusalém. Se for da vontade de Deus, se Deus achar benevolência, se Deus achar graça, eu vou voltar e vou rever a arca. Mas eu peço para vocês, voltem. E ele ainda retrucou um pouco, que não queria voltar, ficou os levitas e tal. Aí Davi insistiu, e aí Davi falou assim: voltem em paz, e eu quero receber notícia de vocês. Então o sacerdote Zadok e os auxiliares, os levitas, voltaram com a arca, e Davi seguiu em direção ao deserto, subiu ao Monte das Oliveiras, e o texto lá diz que Davi começou a chorar, subindo no Monte das Oliveiras, chorando, fugindo do seu filho Abisalão. Acreditam-se que nesse meio termo ele escreveu 4 salmos. Dentre os 4, vou abordar hoje um que é o Salmo 53. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Masquio de Davi. Masquio, a gente já aprendeu isso, significa sabedoria, discernimento, arte, poema. De Davi para o cantor Mor, o cantor que regiu o coral. Sobre Malate. Malate eu procurei estudar, entendimento que me veio foi sobre enfermidade. Sobre algo assim, alguém enfermo, algo parecido. Foi isso o mais próximo que consegui chegar. Versículo 1. Disse o nécio no seu coração, o nécio doido, o sem noção. Em alguns historiadores até apontam o ateu no seu coração. Não há Deus. E a pessoa, quando vive como se não houvesse Deus, pessoal, é muito triste, tá? Davi, ele fez a besteira dele, Davi adulterou, Davi engravidou a moça, matou o marido da moça, derramou sangue inocente. Depois de mais de quase um ano, foi que Deus se apresentou para ele, entendimento. Davi: no meu caso Deus entende, no meu caso eu sou rico, e no meu caso nada, pessoal. Nós não podemos viver como se não houvesse Deus. Temos que viver como se Deus estivesse nos olhando o tempo todo, nos ouvindo o tempo todo e discernindo a atenção do nosso coração o tempo todo. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então, quando a pessoa não tem esse temor, esse respeito às coisas de Deus, ele age como se Deus não existisse e comete iniquidade, que a iniquidade, ele fica confortável naquilo que ele está fazendo, porque afinal de contas não haverá punição, afinal de contas eu apenas estou satisfazendo o meu desejo. No caso de um homem, estou me realizando como homem, no caso de uma mulher, me realizando como misericórdia, tá? Não há ninguém que faça o bem, pessoal, e devemos procurar fazer o bem, tá? Gálatas, bem no finalzinho, o apóstolo Paulo orienta dizendo assim: não se canse de fazer o bem, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Versículo 2: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aqui, Deus olhou dos olhos do céu, não é porque os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Quando Deus está olhando, o texto aqui sinaliza para os filhos dos homens. Pode ser todos os habitantes da terra, ou pode ser filhos daquelas pessoas que eram importantes, ou as pessoas que eram importantes da época. Procurou algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Não encontrou um. Mas que bom que Deus está encontrando alguém nessa tarde, né? Eu que estou aqui ministrando e você que está me assistindo. Alguém que está buscando a Ele, tá bom? E falando em estar buscando a Ele, pessoal, a importância de você se inscrever no nosso canal é porque todos os dias aqui de manhã tem mensagem nova, 7 da manhã. De domingo a domingo. Na sexta-feira é com a Aline, tá? Já falei isso para vocês, mas nos outros dias comigo. E também porque a importância de você estar inscrito, porque sempre a gente transmite nossos cultos, transmite alguma coisa que a gente está fazendo live, e aí você é inscrito no canal, você vai receber a notificação, e aí você vai ficar por dentro, tá? Então você que está aqui pela primeira vez, obrigado. Só não sai daqui sem se inscrever, youtube.com/leitura diária oficial, tá? Versículo 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um.
Quando eu estava lendo isso aqui, pessoal, o que passou no meu coração é que o homem ou a mulher, por mais firme que sejam, chega um momento que a pessoa escorrega, chega um momento que a pessoa tropeça. Se você hoje está firme, glória a Deus, permaneça. Mas se você olhar, lembra de onde você quer, se você parar para observar, você vai ver que você tropeçou um dia, você fez besteira, fez o que não deveria fazer, mas que bom, se recompôs, se levantou, se animou, Deus te colocou de pé e te dá a vitória. Se você está nessa situação hoje do escorrego, levanta depressa, tá? Deus quer você de pé, então levanta, se acerta com quem tem que acertar, se acerta com Deus, pede perdão para Deus. Lembra do filho pródigo? Pediu perdão para Deus e pediu perdão para o pai, se acertou de igual modo. Versículo 4, acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comeram o meu povo como se comesse pão, eles não invocam a Deus. Pessoal, esse versículo aqui acho que é um dos mais pesados do Salmo 53. Mas tem informação boa, versículo 1, 2 e 3, ele conta, esse mesmo texto é citado no Salmos 14, e também no Salmo 14, e também lá na carta aos Romanos. Paulo cita isso no livro de Romanos, capítulo 3, versículo do 10 a 12, é a mesma informação. Aí eu não poderia deixar de pontuar isso para vocês. Acaso não tem conhecimento sobre o que é obreiro da iniquidade? Obreiro, quando a gente fala obreiro, aquele rapaz, aquela moça que fica em pé no culto o tempo todo também, mas além disso, obreiro é aquele que obra, aquele que faz a obra. Mas aqui está se tratando do obreiro da iniquidade, a pessoa que gosta de fazer o que é misericórdia, gosta de fazer o que é errado, ela se sente realizada em fazer o que é errado, tá? Os quais comem o meu povo como se comer, imagina, você está mastigando, triturando, misericórdia, só porque não invocam a Deus. 5. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia. Porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam, tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Aqui está dizendo, eles se acharam em grande temor. O que é isso? Eles se acharam em grande pavor, em grande desespero. Aí parece que é o trocadilho aqui, mas não. Esse temor inicial é o temor de medo, de desespero, de pavor. Aí ele pega e diz, onde não havia temor, ou seja, onde não havia respeito para as coisas de Deus, entendeu? Só para explicar, esses que se acharam em grande medo, em grande pavor, porque não havia respeito, aonde não havia respeito pelas coisas de Deus. É porque Deus espalhou aqueles ossos. Isso aqui simboliza, pessoal, que teve uma morte trágica, não teve uma morte honrada, e além disso, provavelmente morreram num campo de batalha. E aconteceu isso mesmo com Absalão. Misericórdia. Versículo 6. Se de Sião já viesse a salvação de Israel. Pessoal, salvação vem da palavra sozo, que significa salvação, libertação, cura, pronto, e rendição, se eu não me engano. Então, se de Sião viesse a salvação, é de Sião que temos. Por quê? Porque eles faziam alusão a isso, pessoal, porque em Sião foi posto a arca de Deus, a presença de Deus, e em Sião, Monte Moriá, onde foi construído o templo do Senhor, e antes disso, onde ficava de forma temporária o tabernáculo de Deus, tá? Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Provavelmente de forma simbólica e de forma futurista, Davi está fazendo já alusão, profetizando acerca do cativeiro do povo de Israel, que ia para a Babilônia, mas iria retornar, ou também dele aqui, que ele estava fugindo da presença de Absalão, mas que ele iria retornar para Jerusalém, porque ele falou, se Deus tiver benevolência de mim, se Deus tiver miséria, se Deus achar graça em mim, eu ainda vou voltar para Berca. E ele voltou e Deus deu vitória. Bem, esse foi o Salmo de hoje, pequenininho, o Salmo 53, e o que é que eu te peço? Faça um apelo, coloque esse link no status do seu WhatsApp, também no grupo da família. Marcos, eu tenho vergonha de compartilhar. Coloca pelo menos no seu status, que aí a pessoa vai lá, clicou, abriu, entrou, e Deus ainda fala com ele, fala com ela. Vamos orar? Porque há Deus sim, e a gente está buscando a Deus em plena tarde. Santo Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Jesus. Pai, muito obrigado mesmo. Pai, quantas pessoas agem como se não houvesse Deus. É o verdadeiro obreiro da iniquidade, verdadeira pessoa que pratica a coisa errada. Deus tem misericórdia, Jesus. Pai, eu te peço que você possa vir, Deus, com o teu bálsamo, Deus. Pai, e o melhor de tudo, se é que nessa tarde tem alguém assistindo, ela entendeu. Deus, essa mensagem foi para mim, sou eu. Minha irmã, creia, tem mudança. Meu irmão, creia,
tem mudança. Deus quer que você seja obreiro de fazer a coisa certa. Deus quer que você seja obreiro da justiça, da benignidade, da bondade, da misericórdia, da mansidão. É isso que Deus quer. Ô Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos visitar nesta tarde. Pai, que o Senhor possa abençoar toda a nossa família, toda a nossa parentela, Deus, e que nós venhamos reconhecer que a salvação vem do Senhor. Ô Jesus, não há outro nome que nos salve a não ser o teu nome, porque a palavra de Deus diz que Jesus já definiu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ô Jesus, eu te peço que a gente sempre pegue esse caminho para ir até Jesus, para ir até Deus, porque é o único caminho. Então eu te peço que a gente todos os dias, em todas as coisas, reconheça o Senhor. Pai, a tua palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que é para a gente nos lembrar no dia da nossa mocidade, antes que venham os dias maus. Ô Jesus, e é isso que estamos fazendo agora, lembrando do Senhor, que a gente lembra do Senhor nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso relacionamento, no nosso ministério, na nossa casa, no nosso lar, nas nossas finanças, que nós sempre lembramos do Senhor. Por quê? Porque quando vier os dias maus, iremos ter contentamento em nós mesmos, porque fizemos a coisa olhando para o Senhor. Jesus, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo, que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, de uma maneira muito especial.